Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Rogério Ataíde, sou professor de História e autor do Sistema. Eu vim aqui hoje para falar de um assunto muito triste. No dia 2 de setembro de 2018, morreu o Museu Nacional. O Museu Nacional morreu, uma morte já anunciada, uma morte que todos já falavam há algum tempo. Professores, funcionários, administradores, alunos do Museu Nacional já vinham denunciando as condições precárias, as instalações elétricas precárias, as rachaduras do prédio, e vinham dizendo já há muitos anos, isso significa dizer há mais de 10 anos, né, a possibilidade de a qualquer momento acontecer um acidente de proporções catastróficas. Lamentavelmente foi isso que aconteceu. O Museu Nacional ele foi consumido por um incêndio e totalmente destruído. Eu queria dizer para vocês que o Museu Nacional não é um prédio, ou não é somente um prédio. O Museu Nacional conseguiu durante 200 anos, e fez 200 anos este ano de 2018. Durante 200 anos, o Museu Nacional foi responsável por algumas coleções de história natural, de zoologia, de botânica, de etnologia, das mais importantes do mundo, e não é exagero dizer isso, das mais importantes do mundo, e algumas delas as mais importantes e as coleções de maior referência da América Latina. Isso se perdeu. As projeções falam de 20 milhões de peças, 20 milhões de peças que foram perdidas nesse incêndio. Então nós estamos falando de toda a coleção de botânica do Museu Nacional, de todos os insetos, a entomologia do Museu Nacional, os fósseis do Museu Nacional, estamos falando das múmias egípcias, as múmias latino-americanas, todo o acervo etnológico das nações indígenas brasileiras e latino-americanas. Isso tudo se perdeu em apenas 5 horas de incêndio. Das coisas mais lamentáveis, das notícias mais lamentáveis que nós temos no Brasil, porque nós perdemos com isso o patrimônio histórico, nós perdemos a memória do país e perdemos mais, nós perdemos a possibilidade de dar continuidade ao trabalho intelectual, de pesquisa, de cerca, agora, nesse momento, de 90 pesquisadores de renome internacional que atuavam no Museu Nacional. Então, o incêndio do Museu Nacional, e como eu comecei a dizer, a morte do Museu Nacional, né, não é somente a perda do prédio. Nós temos a perda das coleções, nós temos a perda do patrimônio histórico, tá? E nós temos, neste momento, a interrupção de algumas gerações de intelectuais que vêm desenvolvendo trabalho há tanto tempo. Para que vocês tenham ideia, o Museu Nacional era dono da maior biblioteca de antropologia social da América Latina. Todos os livros se perderam. Dá para comprar outra? Dá para... Olha, não dá para contar isso em dinheiro. Quando a imprensa fala de incomensurável, né, usa expressões como inestimável, essas expressões estão todas corretas, mas elas ainda assim não dão conta do que ocorreu no Museu Nacional. Porque é inestimável, ou seja, não tem como você estimar, dar preço, dar valor. É inestimável uma biblioteca que foi construída por gerações de intelectuais. Gerações de intelectuais que disseram: este livro é bom, vamos comprar esse livro. Este livro acabou de ser lançado, ele levanta uma luz nova, uma questão importante sobre um tema. Vamos comprar esse livro, vamos disponibilizar esse livro para que os nossos alunos possam lê-lo e que nós possamos discutir essas ideias. Isso acabou. Então, quando nós falamos da perda de uma biblioteca, nós falamos da perda numerária de livros. Nós falamos da perda intelectual, e isso sim tem valor inestimável. Nós não sabemos calcular que valor é este que se perdeu. Quando nós falamos, por exemplo, que Luzia, que é o esqueleto mais antigo da história do Brasil, encontrado nesse país, acabou, se perdeu, foi destruído pelo fogo. Não há valor, não há preço que se coloque nisso. Quando nós falamos que a coleção egípcia do Museu Nacional foi consumida pelo fogo,
acabou, não tem como comprar outro, percebe? Não tem como substituir. Então, nós não, quando vocês ouvem na imprensa falar de inestimável, não sabemos o valor, não sabemos o valor porque não tem valor. Não tem uma estimativa de valor possível por uma perda como essa. E não há estimativa de um valor, qualquer que seja, para falar da perda intelectual. Nós temos agora diversas pesquisas em curso no museu que foram interrompidas ou que vão ter muita dificuldade de dar continuidade. E essas pesquisas são importantes por quê? Porque elas falam sobre o país, elas falam sobre o mundo, falam sobre a realidade, elas discutem questões fundamentais. E isto foi interrompido pelo incêndio. Bom, morreu o Museu Nacional. E morreu, já que estamos falando dessa imagem, a morte do Museu Nacional, foi assassinato. Foi criminoso. Não porque alguém tenha ateado fogo ao Museu Nacional, mas porque esta morte estava sendo anunciada há anos. Diversas pessoas envolvidas no museu, envolvidas com o patrimônio nacional, vinham apontando os problemas do museu, dizendo, olha, se não fizermos alguma coisa, o museu pode se perder. Este ano de 2018, o museu conseguiu uma negociação de verba com o BNDES que conseguiria dar alento, ou seja, uma solução momentânea ao Museu Nacional. Tá? Essa verba foi conseguida em meados do ano e não foi liberada por razões, sabe-se lá quais foram. Né? Esse dinheiro não chegou às mãos dos administradores do Museu Nacional. Então, nós estamos falando de algo que é criminoso e, portanto, a indignidade, né, dessa história, né, essa história de todo absurda, essa indignidade que marca o país, que nos envergonha a todos, a imprensa internacional toda aponta para isso, dizendo, olha, o Museu Nacional acabou, olha, uma referência internacional acabou, isso deve nos envergonhar a todos. Isso é um retrato, isso é um tanto do que somos hoje nesse país. Um país que vem se entristecendo com uma série de más condutas que levam à perda da memória e à perda da possibilidade não só da memória em relação ao passado, mas de projeções de futuro, né? De pensar a realidade que nós temos e gerar condições para pensar nas gerações futuras. Morreu o Museu Nacional, estamos aqui falando com muita tristeza e revolta de um dos piores episódios ocorridos no Brasil nos últimos anos. Tá? Bom, é isso, minha gente. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.